Já estou muito. Parece que já vamos ter aqui o professor Nazem de volta. E o Dr. Aguinaldo Jaca continua com o mesmo problema, não é? Nós temos o professor Nazem de volta, o Aí Moçada. Professor Nazem, é só aceitar o convite. Convidei agora, o acionei. Falta aceitar o convite para a sua câmera aparecer. Parece que já o está a fazer. Ah, já está no ar? Olha, eu estava tentando entrar aqui, eu clicava, não estava indo. Acho que algum problema no seu Instagram, hein? Não, já estávamos aqui a fazer as coisas todas. Parece que aquele vídeo, a primeira live que fizeram ficou pro ar. Não terá um aí, moçada. Mas, de facto ficou aqui patente o que é sobre de facto, o que é língua, cultura, identidade, como é que elas se entrelaçam, não é? Professor Nozen, esse meu projeto é de facto de intercâmbio, não só de intercâmbio, estudo da cultura. Eu penso que algumas pessoas têm estudado a cultura de modo superficial, né? Têm se Sim. baseado somente em lançamentos de livros, em músicas, e alguns se apegam muito em atividades do Ocidente. Eu penso que está na hora de estudar os aspectos mais recônditos da língua, porque a maneira como o brasileiro fala também é cultura, a maneira como o angolano joga futebol também é cultura, a maneira como eu me posiciono, isso também é cultura. Porque a cultura, segundo o Murdoch, é o conjunto de hábitos e costumes de um determinado povo. Então, se esses hábitos e costumes fazem parte do meu povo, isso é de facto cultura. Então, esta é de facto a minha visão. E trazer brasileiros e angolanos vai apimentar um pouquinho a coisa, porque temos as nossas culturas ligadas. Né? Uh, é basicamente isso. E gostaria que o professor nos fizesse aqui uma súmula, de facto, sobre a língua, a cultura, a identidade, se ainda tem algo a explanar sobre o A gente mesmo tema. conversou bastante já no outro momento ali. Acho que tudo que eu falei ali foi algo que eu penso mesmo sobre isso. Sem contar que, poxa, acho que a maior riqueza de um povo exatamente é a cultura, né? E quando o povo entende da sua maior riqueza, entende que a língua também é uma riqueza dela. E aí eu falo isso porque muitas vezes as pessoas falam, mas a língua portuguesa é tão difícil e tal. Mas é a tua língua, é a tua marca de identidade, é a tua riqueza. Valorize essa língua que é tão rica, que tem tantos países que falam no mundo. Mas é só Brasil, Portugal, Angola. Não, são 9 lugares, sem contar outros distritos. Então são muitos lugares que usam nossa língua, essa beleza, essa raridade dessa língua. Então tem que valorizar, acho que falta as pessoas enxergarem isso. O quanto que a língua portuguesa é importante nesse processo de construção da imagem, construção da identidade do ser humano, construção da identidade de um povo, e quanto que a gente precisa valorizá-la para que nossa identidade, nossa cultura também se perpetue muito mais tempo, né? Então as pessoas às vezes, mas querem ir pelo caminho mais fácil, muitas vezes, não, mas essa língua aqui é mais fácil que essa. Mas se você nasceu falando de língua portuguesa, seja feliz com isso, porque você nasceu falando de uma língua que é muito rica, muito bonita no mundo todo. Pá, professor, tem um aspecto. A nossa cultura é aquela que encontramos, por exemplo, se eu for africano de raiz, né? E aos 2 anos me mudar para a França. A minha cultura, qual de facto vai ser a minha cultura? Aquela que eu encontrar na França ou aquela que eu deixei em África? Tendo em conta que vou É, conviver com os franceses e vou aprender hábitos e costumes franceses.
você não vai deixar na África, né? Você vai carregar contigo. Então você não deixa, você leva contigo a tua cultura e você soma a cultura do outro. Você vai aumentar o seu espaço cultural, a sua cultura vai aumentar. Então a tua verdadeira cultura é aquela qual você traz as suas raízes e depois você vai moldando com aquela outra que você está lá morando. Então se você sai da África e vai para a França, você claro que também vai vivenciar a cultura francesa, mas você tem essa cultura enraizada dentro de você. Então você tem a tua cultura africana que vai ser expandida com a cultura francesa. O mestre, o professor Nosney, já estudou um pouquinho sobre a cultura africana, sobre a história de África, e se já gostaria de que deixasse pelo menos os autores que este foi estudou. Então, eu tive pouquíssimo contato, assim, de verdade, assim, desde sempre. E aí, o grande lance é que eu tenho muita vontade de aprofundar esse meu conhecimento. Inclusive, você podia me indicar algumas pessoas, alguns autores para eu poder aprofundar, né? Vou aqui passar o próprio Patrício Batsicama, que para quem faz a história da África é uma leitura obrigatória aí no Brasil. Temos Zavone Ntondo, que fala muito sobre Angola, povos e língua. Ele fala sobre a origem, né? A origem das línguas, das línguas angolanas. E estas mesmas línguas têm influência no português do Brasil. Por exemplo, vamos encontrar os povos do norte que têm alguma influência no português carioca, o povo do sul que tem influência no português baiano e tudo mais. São aspectos que eu penso que sejam importantes para os brasileiros estudarem também, porque são aspectos culturais ligados à língua brasileira, ou o português brasileiro. Português Sim. brasileiro é meio estranho. Português do português, mas como assim português brasileiro? Mas você saber que é exatamente assim que se difere, né? É o português de Portugal, o português brasileiro, o português angolano. É engraçado, mas é isso mesmo. Por que define por. Então, só uma pergunta, né, caricata. Por que define como português angolano? Pois então, é porque está a cultura angolana usando a língua portuguesa. O português brasileiro é a Epa, cultura brasileira usando a língua portuguesa. eu penso que o português angolano como tal, creio que vai deixar de. Não existe, é uma utopia para nós. Por quê, professor Noslen? Em Angola, principalmente os jornalistas, eu como estudante de comunicação social, o digo, a gente tenta falar tal como o português fala, diferente do Sim, brasileiro. Então, o português angolano falar bazar, né, que vem do Kikongo, Kubaza, né, que significa fugir, correr de em português, né, é praticamente isso. Essas expressões, não só as expressões, tal como, como é que se diz? Ligada à maneira de falar. Ajuda-me, as professor. gírias mesmo, a comunicação, a Não só a fala, gíria, a maneira, a fala, assim, como é que a se chama? fonética. A A fonética. fonética, a fonética em si. Nós, quando o Asukuyang, a maneira de falar dos povos do sul em Angola é muito diferente dos povos do norte e do português. Do português obrigado, Justino. Obrigado, Marcos. E do português em si. É um português que eu defino como tipicamente angolano. Mas quando esses falam como tal, são tidos como maneiras errôneas. Então, é credível eu dizer que o português angolano como tal é só uma utopia, porque quem fala com as características culturais angolanas é tido como alguém que não sabe falar o português. Entendi, entendi. Isso é interessante, viu? É interessante de saber, eu não sabia disso. E é interessante porque a gente aí pode começar a questionar algumas coisas, né? A valorização da própria língua, isso que é importante, porque se a gente pensar, vocês em Angola podiam ter duas línguas, né? O angolano mesmo e a língua portuguesa. Né? E ter duas línguas oficiais, pensando aí, não estou falando que talvez não tenha isso já na sociedade, mas pensando na população, né? Pensando o quanto que a sociedade poderia enxergar dessa forma. Pô, eu nasci num país que tem duas línguas, né? Então talvez seja por aí. Não é só questão de duas línguas, o angolano e o português.
Angola é um país com um mosaico cultural, penso que um mosaico cultural maior que o do Brasil. Né? Nós temos diversos povos e diversas línguas. Estamos aqui a falar, não estamos a falar de línguas nacionais, há quem defina como línguas nacionais, mas nacional é que liga a nação, nação em si, são línguas regionais, Sim, como o Kikongo, o Kimbundo e o Umbundo, são as três principais línguas, não é? sim. E essas línguas, a língua como o Kikongo eu definiria como uma língua internacional, porque é falado em Angola, Congo Brazzaville, Congo Democrático, Gabão e entre outros países. É que anteriormente, não sei se o professor Nozan já estudou o Reino do Congo. O Reino do Congo era o maior reino de África e também creio que seja, como é descrito que na obra, qual é mesmo o autor? Hum, a Renata de Souza descreve como o maior reino da história da humanidade. Então, o reino do Congo tinha qual é a dimensão? Eram atualmente quatro países de África, Olha incluindo só. Angola, que é um dos maiores países de África, e o Congo Democrático, que é o maior país de África. Já estamos aqui, dois dos maiores países de África faziam parte do Reino do Congo, o quão grande era. Então, o Kikongo tinha que ser uma língua internacional e tido Olha como só. uma língua que identificasse a identidade cultural angolana. E as expressões todas que vieram do Kikongo, do Kimbundo e Umbundo se Que encontram legal. também aí no português brasileiro. E algumas expressões como, acho que há tempos um amigo meu, que foi o Justino Jorge José, fez um vídeo sobre o que as expressões culturais angolanas no Brasil, o que tem significados diferentes que não são ofensivas. Ele chegou à praia e começou a dizer que Xuxa não é ofensa. As pessoas estão sendo ofendidas quando ouvem Xuxa. Porque aqui, pelo menos em Angola, Xuxa se Aham. refere aos seios da mulher. Refere-se aos Olha seios da só. mulher. E aí E no aqui Brasil, para, é, é o nome de de uma artista aqui no Brasil. e é uma coisa normal chegar à praia e dizer que se chegares aqui em Angola, a coisa é diferente. Podem te ver como um tarado. Entendi. Que interessante isso. Isso é muito legal, né? Pegar expressões de um país e do outro, e às vezes a expressão existe nos dois países, mas em um país é uma coisa totalmente pejorativa, e no outro país é uma coisa totalmente normal, né? Como acontece muitas vezes na nossa língua. Isso, querendo ou não, é aquilo que a gente já conversou no outro momento, que é essa coisa da interculturalização, né? A junção da cultura de Angola com a junção da cultura brasileira e portuguesa e, enfim, tantos outros países aí que são lusófonos. E é muito legal de ver essa realidade, né? Então, olha só, quando você fala de a palavra Xuxa, né, para nós aqui é o nome de uma artista. Para vocês é algo mais pejorativo, né? Pode ser Efetivamente. até preso por, né, por falar isso. É, Em Portugal tem uma outra função e assim vai. em Angola, assédio ainda não é crime, infelizmente. Deveria ser no mundo todo, né? Efetivamente, graças a Deus no Brasil é crime, embora que leve muita gente à cadeia, mas é crime. Mas gostaria que tocasse para dar um remate final sobre a sociolinguística. O estudo da sociolinguística no Brasil, tendo em conta o português de Portugal, vamos só mencionar, e português angolano, ou propriamente só Aham. o português do Brasil. Desculpa, não entendi a pergunta. Qual que é para eu falar um pouquinho sobre a relação da sociolinguística? Sim, Angola, Brasil, Portugal, ou a nível da CPLP. Tá. Olha, assim, pensando nessa relação, né? Eu vejo que existe uma abordagem muito diferente, né? Quando a gente fala da sociolinguística Brasil, Portugal, e aí você pode me falar melhor de Angola. Pensando na maneira que se lida com isso. Por exemplo, no Brasil é muito comum a gente ter essa questão que eu falei para você, essa empatia, né? Olhar empaticamente para a linguagem. Ou muito comum, pelo menos uma tentativa que se torne comum. E nem sempre acontece. A gente tenta fazer isso. Né? A gente sabe que ainda existe também alguma coisa relacionada a preconceito linguístico. Aqui no Brasil existe bastante também ainda. Mas a gente tenta buscar isso. A gente, quando eu falo a gente professor, né? Como professor, eu tento fazer com que as pessoas entendam essa relação com mais empatia.
na sociedade, ela não é tão empática assim. A sociedade já tem essa relação de preconceito linguístico em algumas relações linguísticas. Em Portugal, eu já vejo que isso é um pouco mais fechado, né? Por exemplo, quando uma criança portuguesa muitas vezes chega na escola usando uma linguagem mais brasileira, ela até às vezes é rechaçada, dizendo, olha, não, tem que falar dessa forma, como se fala em Portugal. Tem um pouco disso ainda lá, que aos poucos também vai sendo quebrado devido à globalização. Eu não sei como que funciona em Angola, e aí você pode me contar um pouquinho como que é essa relação da sociolinguística aí. Em Angola, eu penso que existe mais aquilo que o professor Dr. Gabriel Nascimento, também brasileiro, falou sobre o racismo linguístico. A ideia de que só o branco é quem saiba falar o português. Aqui vivemos assim, razão pela qual eu digo que nós, como estudantes de comunicação social, os futuros jornalistas e jornalistas, tentamos imitar o português, porque só o português é quem sabe falar a língua portuguesa. Não vou dizer o Entendi, português sabe falar o português. entendi. Esta é a visão que se tem em Angola. Mas também existe o preconceito linguístico, tá, em Angola. Porque a Sim, ideia de que se vê quando uma pessoa é do sul, esta não sabe falar português, vive de açucuyangue, aham, emengueyangue, essas coisas de yang. É uma coisa muito peculiar no português ou na linguagem do sul em Angola, do Kwanza Sul, entre outras províncias. O yang, yang, enfim, é basicamente isso que existe. E como professor de português, né, tendo estudantes, sei que tem milhares de estudantes angolanos, milhares de estudantes portugueses, né, de Portugal, e milhares de estudantes brasileiros. O que é que tem feito, né, para lidar ou cativar culturalmente os estudantes destes outros pontos? Primeiro, eu acho que eu tento buscar, assim, mostrar para as pessoas que todo mundo sabe língua portuguesa. Todo mundo sabe. Se você nasceu falando língua portuguesa, você sabe língua portuguesa e pronto, acabou. Então, essa história que, ele, sei lá, alguém falou, planta, né? Ele não sabe falar. Não, ele não sabe português. Não é verdade. É a maneira como ele se comunicou, talvez na norma padrão não está adequada. Mas na fala, se eu entendi o que ele quis dizer, ok. Então eu tento separar muito a relação da fala com a escrita, sabe? Mostrar que, olha, na fala, desde que eu crie comunicação, ok, tá valendo. A linguagem é mais fluida, a língua é mais fluida na fala, até porque eu tenho as expressões, eu tenho entonação de voz, tem um monte de outras coisas que me ajudam nisso. Agora, quando a gente pensa na parte escrita, a gente sabe que daí tem a norma padrão, a gente precisa padronizar. Então eu tento separar os dois ensinos, mostrar um pouco como que é essa comunicação falada e a comunicação escrita daí em cima da norma padrão. Acho que esse é um processo que eu tento fazer para que as pessoas entendam que sim, todo mundo fala língua portuguesa, todo mundo sabe língua portuguesa desde que você nasceu falante da língua. Agora, óbvio que existem ajustes de acordo com a situação em que eu vou usar a língua. Então, eu vou conversar com o reitor da universidade, eu tenho uma linguagem adequada para isso, tenho uma forma de utilizar a língua adequada para isso. Eu vou conversar com meu amigo na rua, aí eu tenho uma outra forma de me comunicar, de falar com ele. Então, essas liberdades e em que momento eu preciso usar cada uma digamos, versões da língua, isso eu acho que é mais importante. E é dessa forma que eu tento mostrar para as pessoas, para que elas possam se comunicar melhor e também quebrar um pouco desse medo da língua portuguesa. Porque aqui no Brasil é muito comum as pessoas terem medo. Ela tem muita regra. Eu não sei língua portuguesa porque tem muita regra. Calma. Ela até pode ter muita regra, mas a gente pode aprender essas regras com calma, com tranquilidade, com sobriedade, sem nenhum desespero, né, de modo facilitador. Professor Marlene, como professor de português também, né, reitero este ponto, qual é o conselho que dá para os angolanos, de modo que estudem a língua que preservem a sua cultura e a sua identidade? Ou seja, para que não estudem a língua e se deixem ser aculturados, ou seja, se tornem iguais aos portugueses. Acho que a primeira coisa é valorizar aquilo que é seu, né? Valorizar a sua raiz. Eu nasci aqui nesse país, eu nasci aqui nesse lugar, eu preciso valorizar. Porque se eu não valorizar, quem é que vai valorizar, né? Quem está fora é muito menos, né? Então eu preciso valorizar aquilo que é meu, valorizar minha cultura, valorizar a terra onde eu nasci. E óbvio, saber que existe toda uma outra comunicação em volta de mim, mas não preciso, devido a isso, abrir mão da minha raiz. Eu posso dominar essa cultura que vem de fora, mas especialmente dominar a minha própria cultura, para que eu possa caminhar com as duas juntas e aos poucos também, quem sabe por que não, fazer essa junção.
mas jamais esquecendo da raiz do lugar de onde eu vim. Obrigado. E já agora, é muito difícil identificar o português do professor Rosley, se é carioca, se é baiano. Então, o meu português não é nem carioca nem baiano. O meu português é português do Paraná, que é a região sul do país aqui, sul do Brasil. Aqui na região sul temos 3 estados, né? Que é o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E eu moro no Paraná, que é o primeiro estado aí dessa trinca de estados. E acho que talvez por isso eu fico meio no meio, aí, perto de São Paulo, perto do Rio, perto de Minas Gerais. A gente fica meio no meio de tudo ali. E talvez eu não tenha tanto sotaque aí, nem carioca, nem baiano, porque Bahia é bem pro Nordeste, bem mais acima do mapa, né? E o carioca é mais do litoral, mais para cima um pouquinho também. Então talvez por isso que eu fico meio no meio ali do processo e aí não tenha tanto sotaque. Mas eu tenho sotaque paranaense, quer dizer, essa vogal mais redondinha, né? Então, leite quente que dá dor nos dentes, né? Essa vogal bem redondinha, isso é bem paranaense. Muito obrigado pela resposta. E quanto, né, acho que temos ainda, né, alguns minutos para roubar do professor José, caso não esteja muito apressado. É sobre a questão musical brasileira. Eu acredito que já tinha estudado os ritmos e as músicas brasileiras. Acredita que é verídica a informação de que 90 ou 80% dos ritmos brasileiros são oriundos de Angola? Pois olha, aí é um estudo um pouquinho mais profundo para saber se essa porcentagem é exata ou não. Mas eu sei que tem muita coisa assim, tem uma base, posso dizer que tem uma base, né? Tem uma base oriundas daí, com certeza, mas não posso te afirmar se é 80%, 90%, 70%, enfim, mas com certeza temos uma base grande disso, especialmente nas músicas que são mais percussionais, que tem mais percussão, com certeza a gente tem essa base toda aí. Professor José, o Brasil criou ou construiu um mapa linguístico, tendo em conta a diversidade cultural ou a maneira de pronunciar em cada ponto ou cada região do Brasil. A região sul, como já disse, a região norte, depois que temos português baiano, português paulista, português paranaense, por conta dessa diversidade cultural. Qual é o apelo que faz a Angola? O que é que achas que falta para Angola fazer um mapa linguístico ou fazer um mesmo estudo cultural, né? Porque o mapa linguístico é, sobretudo, um estudo cultural da língua. O que é que falta em Angola e o que é que aconselha fazer? Eu acho que é importantíssimo ter essa relação, esse mapa linguístico, para saber realmente como que funciona dentro, porque quando se fala em mapa linguístico, fala também de questão histórica, né? Você tem que estudar a história de cada região para entender aquela construção toda. E aí tem que alguém encabeçar, e quem sabe você possa ser o cara que encabeça e começa a fazer esse mapa linguístico aí de Angola, né? Para construir todo esse processo. Aí alguém tem que ter essa disposição, né? Ter essa ação para começar a acontecer. E aí é construir esse mapa para poder também ter a questão da própria cultura histórica de vocês aí totalmente relacionada. E eu tenho certeza que você e tantos outros aí que estudam a língua em Angola podem encabeçar isso para fazer. Pô, não vejo a hora de acontecer alguma coisa nesse sentido. Eu acho Quem tem que que é fazer caminho isso? é esse. Hã? Quem tem que fazer isso é um grande seguidor seu. Chama-se Aziel Paulo. Ele é que é o grande estudante da língua portuguesa. Então, chama ele e junto vocês dois para construir. Eu acredito, viu? Eu acredito. Está bem, está bem. Já penso que estejamos aqui, né, nas retas finais sobre nas últimas considerações, que creio que se o professor Nozem tem um último remate final sobre a questão da língua, cultura e identidade do português como veículo de intercâmbio cultural, creio que possa deixar aqui já patente, não? Oh, Bom, primeiro eu quero agradecer você, Sebastião, pelo convite. Foi uma alegria poder estar contigo aqui, trocar essa ideia, conversar com você. É uma pena o professor não ter conseguido entrar, o professor Aguinaldo não conseguiu entrar, mas não tem problema. Uma outra oportunidade a gente se conhece aí. Espero que a gente consiga cada vez mais estreitar os laços de amizade culturais entre os países também. Acho que é importante isso, né? A gente tem tanta literatura importante em Angola, tanta literatura importante em Portugal, tanta literatura importante no Brasil. Então tem tanta coisa boa que está aí
dentro das nossas regiões. A gente precisa fazer com que esse intercâmbio cultural aconteça maior, esse intercâmbio literário também aconteça, para que as pessoas possam conhecer mais da história de um país e do outro, para que se reconheçam dentro desses países. Porque, no fim das contas, todos nós estamos juntos, né, nesse mesmo campo lusófono aí, que a gente possa, então, conhecer mais da história um do outro, para que a gente possa até cuidar melhor da história um do outro também, por que não? Então, eu queria agradecer demais por essa oportunidade de estar contigo. Obrigado pela oportunidade. Aproveitar e deixar aqui também para a galera seguir você aí. O pessoal não conhece o Sebastião, tá aí o Sebastião com um grande trabalho sobre língua portuguesa, cultura, sociedade e lá de Angola. A galera que está aqui, que me conhece, não conhecia então o Sebastião, já fica o convite para conhecer o meu trabalho do Sebastião. E Sebastião, os teus seguidores que não me conhecem, então eu vou deixar aqui também, né, o meu arroba aí para a galera me conhecer, @professor Noslen, aí em todas as redes sociais, tanto no Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, todas as redes sociais possíveis, imagináveis e inimagináveis. É só digitar @professor Noslen que você vai me encontrar lá. Efetivamente, é uma grande pessoa e muito obrigado pela maneira como aceitou o meu convite, tendo em conta que me ajudou ou vai me ajudar a crescer bastante no mundo do jornalismo cultural ou do mundo da internet, pois tem um número elevado de seguidores. E desde já deixar aqui também algo patente, é sobre a sua gramática. Uau, uau. Tive um mínimo contacto com a gramática após o meu amigo Justino Jorge José veio do Brasil com a sua gramática. Tive um ligeiro contacto com a sua gramática e é fantástica. Embora não tenha ainda em formato físico, ou aconselho que o professor Noslen poderia vir para Angola vender essa gramática um dia desses. Estaremos à espera. Acredito que pode acabar em menos de 2 horas. Tem no site, depois eu vou te mandar o site para você poder acessar. E tem ela em forma online também, viu? Pela Amazon você consegue. Tá bem, vou esperar no site, vou esperar que o professor Noslen me manda, pois é uma gramática. Tão logo, eu vi a gramática no início, quando estava para sair. E fui eu quem recomendou o Justino, ele está a ver a live, tem noção disso, que recomendou ele a comprar a gramática do professor Noslen. Pois é um professor excepcional. Obrigado, viu? Deixar aqui terceiros de agradecimento. Não há estudantes de língua portuguesa em Angola que vá fazer o teste no IC de Luanda, IC de Bengo ou outro teste de língua portuguesa sem constatar ou sem consultar o professor Noslen Borges. Só quem sou em língua portuguesa, graças às aulas do professor Noslen Borges, graças à gramática do Fernando Pestana ou o Evanildo Bichara, são de facto pessoas brasileiras que abordam sobre a língua. E tem um português nessa história, o José Manuel de Castro Pinto, se não me engano, é mesmo português. E são pessoas que me ajudaram a se tornar, né, este estudante de língua portuguesa e o comunicólogo que sou. Muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras também, viu? Valeu mesmo. E aí, moçada? Valeu, moçada! Estamos juntos, professor Noslen. Um abraço, tudo bom. Tchau, tchau. Amém.